E hoje à noite nós convidamos para nos trazer a mensagem da Palavra de Deus um querido colega que atualmente é membro de nossa igreja, mas já foi membro aqui há 21 anos atrás, quando ele chegou aqui em Fortaleza, vindo de Brasília. Pastor Monroy nos ajudou aqui no Ministério com Surdos, depois apoiou a congregação em Baturité, e depois foi cuidar de uma congregação de nossa igreja, a Igreja Batista do Caminho, que hoje é a Igreja Batista do Caminho, uma abençoada igreja aqui em Fortaleza. E recentemente ele deixou esse ministério e está se dedicando ao ministério de capelania de pastores. Ele trabalha com a nossa convenção, apoiando os pastores, missionários, líderes, num ministério muito importante. Dirige um pequeno grupo com pessoas aqui de nossa igreja que semanalmente ora por algum missionário. Então ele tem esse coração bem missionário, e agora que ele se aposentou recentemente da Embrapa, ele está podendo se dedicar a esse ministério de tempo integral. Na semana passada, nós dois, nesta hora, estávamos lá em Mombasa, na nossa congregação ali. Estamos apoiando de uma maneira maior, agora depois da pandemia, os nossos missionários presencialmente, e ele tem sido um dos nossos companheiros nesse ministério. Pastor Monroy, é uma grande alegria tê-lo aqui, a sua esposa também é membro da nossa igreja, irmã Raquel, e que Deus abençoe a vida do irmão nesta hora, quando nos transmite a palavra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos queridos. É bom estar de volta a este lugar, é bom estar do lado do Mussi. Foi um presente também que recebi nesse encontro. Bom rever muitos outros irmãos que nos conhecemos certamente há tantos e tantos anos. E o pastor Marcos já foi generoso na apresentação, está comigo inclusive desse nosso grupo das quintas-feiras, alguns irmãos que já estão alguns anos, do nosso lado trabalhando, porque no grupo da quinta-feira nós oramos exclusivamente pela CIBUC, que é a nossa convenção de Igrejas Batistas Unidas do Ceará, e oramos pelos seus missionários pastores. Então, toda quinta-feira nós levamos online um convidado, que é um pastor, e o nosso grupo ora por ele. Ele não prega, ele conversa sobre a vida dele, os seus desafios, e assim tem sido. Eu estou registrando porque tem conosco alguns dos nossos irmãos, pastor Marcos, do nosso grupo da quinta-feira também, hoje à noite. Amados, nós vamos trabalhar a palavra de Deus nesse momento, mas eu gostaria de que você, que trouxe a sua Bíblia, fizesse só um gesto assim para mim, mostrando a sua Bíblia. E com esse gesto, eu gostaria que você recitasse comigo, todos vocês, para nós começarmos a nossa conversa. Entendo que será breve, mas todo mundo com Bíblia, muito bem. Quem tiver celular também levantou, ótimo, tudo bem, vai funcionar, isso, muito bem, não tenha medo de dizer, mas diga comigo assim, pense o seu celular, pense na sua Bíblia que está no celular, você que está com a Bíblia na mão, e declare: esta é a minha Bíblia, a inspirada, inerrante, infalível, completa e soberana palavra de Deus. Sou tudo o que ela diz que eu sou. Tenho tudo o que ela diz que eu tenho. Posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Agora, o meu coração está preparado para receber a incorruptível e sempre viva semente que é a palavra de Deus. Nunca mais serei igual. Nunca mais serei igual. Em nome de Jesus, amém. É a nossa oração introdutória. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, no capítulo 40, que será o texto da nossa reflexão nesta noite. Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler inicialmente 3 versículos e vou citar uns 2 ou 3 versículos durante a nossa mensagem. Isaías 40. Isaías 40, meus irmãos, é uma promessa de Deus. E a pergunta da reflexão desta noite é: você está cansado? Você está cansado?
E quando eu falo cansado, você pensa física, emocional, espiritual, aí sua mente vai navegando. Mas a resposta é sua, para você mesmo. Você está cansado? Quero te dizer nessa noite que Isaías 40 é uma promessa de Deus para todo aquele que se encontra cansado. Olha o que diz o texto no versículo 29. Versículo 29 diz: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Falou de águia. Os expertos em águia, e todo mundo sabe hoje, praticamente a gente conversa, todo mundo agora é expert em águia. Mas é isso mesmo, dizem que a águia, os expertos dizem que ela vive aí como 70 anos, mas quando chega nos 40 anos ela já está cansada. Nos 40 anos ela já está envelhecida. As suas garras agora estão meio fracas, já não podem segurar as presas. O bico já está, que era longo, né, e pontiagudo, agora já está muito encurvado. E as suas penas estão grossas e pesadas. Mas os expertos dizem que ela tem, nesta hora, com 40 anos, duas opções: morrer de cansaço, ou se preparar para um processo de restauração, um processo de completa renovação, onde ela terá a oportunidade de viver mais 30 anos. Para isso ela precisa se retirar por 5 meses, procurar um lugar aí num penhasco, uma grande pedra, longe dos predadores, e aí ela vai, diz os historiadores, que ela tira toda a sua pena, as penas porque já estão velhas, pesadas, e também vai, estoura todas as unhas na pedra, ficando sem suas unhas, bate o bico para ficar sem aquele bico, ela fica totalmente à mercê, alguns dizem, de outras águias. Uma se destaca, vai aí, traz o alimento durante 5 meses e ela é alimentada, é cuidada por alguém. Depois ela levanta voo e vai viver mais 30 anos felizes. Você está cansado? Você gostaria de experimentar esta opção? Quer morrer? Ou você quer viver mais para o Senhor com vida, entusiasmo e dedicação? Neste caso, eu te convido a experimentar isso na tua vida, ao sair daqui, na tua casa, no teu momento com Deus. Senhor, restaura-me, renova-me. Eu quero viver cada dia mais esta nova etapa que o Senhor me tem concedido. Meus irmãos, o que nós estamos vendo em relação à igreja de Jesus? O que estamos vendo em relação aos crentes? Nós temos visto, meus irmãos, que há no mundo uma igreja de certa forma desencorajada, uma igreja cansada, e quando olhamos para a Europa, América do Norte, etc., vamos ver aí uma igreja que se mostra muitas vezes frustrada, e quando vamos passando pelas nossas terras tupiniquins aqui, vamos ver uma igreja polarizada em questões políticas, questões ideológicas. Isso dá um certo cansaço, dá um certo desencorajamento em muitos crentes, em muitos pastores e em muitas igrejas. Pessoas cansadas e desiludidas espiritualmente, que ficam correndo de um lado para outro em busca de novidade nesta ou naquela igreja, para renovar as suas forças, mas na verdade é uma demonstração de que estão desencorajadas espiritualmente. E muitos estão, inclusive, optando em não ir mais para a igreja. Recebe um título, se acha bom com aquele título, não vou dizer, mas fica em casa, vai viver a sua vida, já não quer mais se comprometer com a igreja. Você está cansado? O que nós estamos trazendo nesta mensagem é dizer aos irmãos, precisamos renovar as nossas forças. Porque Isaías 40, meus irmãos, não apenas essa promessa de Deus para o cansado, mas esse texto é riquíssimo. E tem uma riqueza impressionante que funciona como um tonificante para a vida do crente, para a vida da igreja de Jesus.
Quando nós olhamos, vemos que Deus dá força ao cansado. Então, por que nos cansamos? Se a sua própria palavra diz que Ele vai renovar as nossas forças, por que nos cansamos? O texto também tem uma qualidade especial, que ele não apenas se apresenta como esta promessa, mas o texto de Isaías 40 mostra, aponta o foco, a fonte do cansaço. Vai dizer exatamente por que nós nos cansamos. Separei 3 fontes para nós pensarmos. A primeira fonte do cansaço é a resposta: por que nos cansamos? Tem a seguinte resposta: nos cansamos quando perdemos a visão do cuidado de Deus para conosco e colocamos a nossa confiança na pessoa errada. Quando nós deixamos de colocar a nossa visão de que temos um Deus que nos cuida, ou que cuida de nós, e colocamos a nossa confiança na pessoa errada, aí nós nos frustramos, aí nós nos cansamos. Isso, meus irmãos, não somente desagrada a Deus, mas isso frustra a vida de um crente, frustra a vida de uma igreja, é frustrante para uma família. A igreja de Jesus tem andado desencorajada e cansada, meus queridos, porque nós temos colocado a nossa confiança nos homens, nos líderes poderosos e nas nações poderosas. Isto é uma fonte de cansaço para aqueles que têm um Deus que prometeu que cuidaria e que renovaria as suas forças. Vamos encontrar isso nos textos bíblicos, do versículo 6 ao versículo 8. Nós encontramos como se Deus dissesse: vocês estão confiando demais nos homens. Isso vai gerar frustração. Sabe por quê? Porque o versículo 6 diz: o homem é como relva, o homem é como capim. A glória desse homem é como uma flor do campo. O capim vai secar, vai morrer, a flor seca e cai. Assim diz o texto. As pessoas não passam de relvas. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, onde deveria estar posta a nossa confiança, esta permanece para sempre. Mas não, você colocou a sua confiança em homens. E não esqueçam nunca, os homens são como uma relva, como um capim. E a glória deste homem é uma flor que amanhã pode estar seca e o vento vai jogar muito, mas muito longe. Versículo 17. Deus disse: vocês não só estão confiando nos homens, como vocês também estão confiando nas nações poderosas. Ah, meus irmãos, temos que orar para que aquela nação poderosa fique do nosso lado. Porque se ficar do lado da igreja, do nosso lado, vai ser muito melhor para nós. Nação poderosa tal não pode ficar contra nós. Deus disse: o que é isso? Olhem para o versículo: o que são as nações poderosas diante do nosso Deus? O versículo diz: diante de Deus, todas as nações são como nada. Diante do nosso Deus, são sem valor. E o versículo vai exagerando: menos que nada. Então, quando o crente, quando uma liderança coloca a sua confiança em homens ou em nações poderosas, tem grande possibilidade de se frustrar e ficar cansado. Versículo 23 e 24. E o povo de Deus da época também tinha esse costume. Qualquer ameaça corria para o Egito, né? Deus disse: não façam isso. As grandes nações e poderosas nações diante de mim são nada, menos que nada. Versículo 23 e versículo 24.
Deus diz: vocês estão confiando demais nesses líderes poderosos. Quem confia em líderes poderosos terá grande possibilidade de se frustrar e, no final de tudo, ficar cansado, emocional, espiritual e até fisicamente. Assim diz: Deus aniquila os príncipes, os governantes, e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados, mal são semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham, e um redemoinho os leva como leva uma palha seca. Então, qual é a fonte de muitas vezes do nosso cansaço? Porque perdemos a visão do cuidado de Deus para conosco e colocamos a nossa confiança no homem, nas nações poderosas e nos líderes poderosos. Nos cansamos, mas Deus quer renovar a nossa força. Segunda fonte do nosso cansaço: nos cansamos quando perdemos a visão do cuidado de Deus para conosco e já não confiamos mais na sua compaixão, na sua misericórdia. Como conselheiro, como psicólogo, no nosso trabalho, desses 2 anos, certamente os pastores ouviram em suas igrejas muito frases como esta. E hoje, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo exatamente esta frase. Por quê? Porque Deus resolveu tirar de sobre mim a sua misericórdia, a sua compaixão? Por que tantas perdas na minha casa? Diante do luto, diante da perda do emprego, diante da empresa que quebrou, tantas dificuldades, isso cria um cansaço, porque essas pessoas esperavam que Deus lhe desse uma resposta que fosse positiva, vitoriosa. Então vem aquela angústia, aquela pergunta, aquela tristeza: será que Deus não tem compaixão? Deus não tem mais misericórdia de mim? Mas a palavra do Senhor diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, para mim e para você. E quando a sua misericórdia se renova para nós, as nossas forças se renovam em nome de Jesus. Mas Isaías 40 mostra que uma fonte do cansaço daquele povo era que ele já não confiava, já não tinha mais a visão do cuidado de Deus, e já não confiavam mais em sua compaixão. Meus irmãos, não importam as circunstâncias, confie na misericórdia, confie na compaixão de Deus para com você e a sua casa, independentemente das circunstâncias. Deus não está fazendo vistas grossas ao teu pedir, ao teu choro. Deus se compadece do cansado, e eu creio na Bíblia. Foi isso que nós começamos a declarar quando iniciamos a mensagem de hoje. Deus teve que chamar a atenção do seu povo. Disse: então, vocês estão duvidando da minha compaixão? Vocês estão duvidando da minha misericórdia? Versículo 27, ele diz: por que, pois, reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? Quando está dizendo: o Eterno já não se interessa mais pela minha causa, pela minha situação. O meu Deus não considera mais a minha causa. No versículo 26, Deus diz: vem cá, olha para os céus, olha para cima. Olha para as estrelas. Quem criou tudo isto? E a palavra vai dizendo, Deus diz: levanta os olhos, observa as alturas. Quem criou tudo isto? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas as estrelas ele chama pelo seu nome. E nenhuma vai faltar, dizendo: faltei porque não vi o meu nome. Ele sabe o nome de todas elas, meu querido irmão. Esse Deus que conhece o nome de todas as estrelas. A Bíblia é clara que diz: Deus amou o mundo de tal maneira. E você sabe o restante do versículo: Deus amou a você e a mim de uma maneira tal
que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele que conhece as estrelas, quanto mais a você. Cansaço, sai. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Um Deus que sabe me ver no meio da multidão. Que está atento ao meu clamor, ao meu choro, à minha oração. E assim, ele diz, olha para os céus, contempla as estrelas, eu conheço a cada uma. Mas ele diz também, não só olhem para o céu, mas olhem para os campos. Vejam os campos. E ao olhar para os campos, eu falo do versículo 11. Ele disse, como um pastor, ele cuida do rebanho, e nos próprios braços ele ajunta os cordeirinhos. E esse Deus, como um pastor que ajunta os cordeirinhos no braço, diz, ele cuida de uma forma especial daquela que está amamentando. Deus cuida de você. Deus cuida de ti. Deus cuida dos cordeirinhos, cuida das crianças. Deus cuida daquelas que amamentam. Deus cuida daquele que diariamente, diuturnamente sai para o trabalho, para trazer o alimento e colocar sobre a mesa para sustentar a sua família. Creia. Não desanime, creia. Ele disse, eu vou cuidar dos teus filhos. Eu que já sou avô, pastor Marcos, não sei se tem algum avô que pensa diferente, mas não precisa discutir isso agora, a gente faz um debate depois. Olho para os meus filhos cuidando dos meus netos. Dá vontade de dizer, Rafael, Raquel, deixa o Noah comigo, deixa a Raquelzinha comigo. Não é que eu tenha mais tempo, mas é que eu tenho mais experiência, sabe? Eu vou cuidar melhor. E eu, não faça assim não, filha, não faça assim não, filho. E os avós, não, acho que só eu mesmo que faço isso aqui. Mas, sabe, eu vou cuidar muito bem dos meus netos, os meus filhos vão cuidar como pais, mas ninguém cuida deles como Deus. Ninguém vai cuidar do teu filho como Deus cuida, do teu neto como Deus cuida. Então descansa no Senhor, entregue esta tua família ao Senhor, isso que está te tumultuando a mente, entregue ao Senhor, o Senhor vai cuidar deles, aleluia. Ele disse, eu cuido, eu vou pegar como um pastor, coloca um cordeiro nos braços e sai cuidando, eu cuido também de ti, dos teus filhos, dos teus netos. Terceiro lugar, ou melhor, terceira fonte de cansaço. Qual é a terceira fonte de cansaço, meus irmãos? Porque então nos cansamos, se o Senhor prometeu cuidar de nós e renovar as nossas forças, nós nos cansamos, queridos, quando nós estamos vivendo no deserto da vida. Quando a nossa vida está jogada, lançada aí num verdadeiro deserto e tudo parece árido. Dá a sensação de solidão, dá a sensação de lutar sozinho, de que ninguém mais está contigo, ninguém mais te apoia. Estás sozinho, estás no teu deserto. Sim, nesse momento nós nos cansamos. Mas deixa-me dizer uma coisa para você, todos os grandes homens de Deus tiveram seu momento de deserto. Porque o deserto não é um castigo, como muita gente pensa. A minha vida está um deserto, parece que tudo dá errado. Não, o deserto não é um castigo, o deserto é uma tremenda oportunidade que o Senhor nos dá. E nos permite passar por esse deserto. Uma oportunidade de quê? De sermos mudados. Onde o Senhor quer trabalhar a nossa vida. Muitas vezes o Senhor permite a mim e a você passar pelo deserto como resultado do nosso egoísmo, como resultado do nosso orgulho, como resultado de nossa prepotência. O Senhor quer trabalhar isso na minha, na tua vida. E muitas vezes temos que enfrentar um deserto. E nesse momento nos sentimos cansados. Quando nos arrependemos, nós temos a experiência de voltar ao Senhor. E eu deixo uma frase que diz assim, amigo, o deserto é apenas o caminho. O deserto não é o destino.
Por isso, se você está vivendo nesta hora um momento de deserto, saiba, o deserto vai passar. O deserto vai passar. O Senhor não te mandou para ficar aí no deserto, morrer no deserto. Não, Ele vai passar. Por quê? Porque o próprio Senhor, nesse texto é que diz que vai te buscar no deserto. Versículo 3, ele diz, uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. No deserto prepare o caminho para o Senhor, faça um caminho reto para o Senhor no deserto. Ali está o Senhor, aqui estou eu vivendo o meu deserto. Mas o Senhor diz, eu vou te buscar. E o que eu tenho que fazer, Senhor? Já tenho o caminho, a verdade e a vida, e o que eu tenho que fazer? Ele diz, faça você o caminho para que eu vá te buscar. Arrepende-te do que tens que te arrepender, perdoa quem tens que perdoar, e busca a Deus outra vez. São 3 passos para você sair do deserto. Nunca foi tão fácil. Primeiro, arrepende-te do que tens que te arrepender. Segundo, perdoa quem tens que perdoar. E terceiro, busca a Deus outra vez. O primeiro passo, meus irmãos, é este: arrepender-se. Arrependimento significa dar meia volta. Você vinha nesse caminho, tudo ia muito bem, com as suas limitações naturais, mas um dia você tomou um outro caminho. Nesse outro caminho, certamente você já pediu, ore por mim, as coisas não estão boas, estão muito difíceis, orem por mim, mas o caminho é aquele. Ele diz, arrepende-te, ou seja, para, dá meia volta e retome o caminho que você tomou mal. Mas eu quero te dizer uma coisa para animar você. Para voltar desse caminho que você está tomando, que vai te levar a profundas angústias e vidas solitárias de deserto, para retomar o caminho, você não vai conseguir fazê-lo sem sacrificar amizades, sacrificar coisas, sacrificar lucros e tantas outras coisas que você acha que é interessante, que é bom, tem a sua finalidade, mas ela não pertencia ao caminho que te tiraria do deserto. Primeiro passo, arrepende-te do que tens que te arrepender. O segundo passo para sair do deserto é perdoa quem tens que perdoar. Meus irmãos, do contrário, alimentar sentimento de amargura vai destruir a tua vida e é uma coisa que perturba qualquer ambiente. Uma pessoa amargurada contamina os outros. Ele não só não tem uma qualidade de vida, como a presença dele é perturbadora do ambiente familiar, de trabalho e qualquer outro ambiente social. O mundo secular, meus irmãos, diz assim: se alguém te ofender, fique cheio de raiva, cheio de vontade de vingança, vá lá, diga mesmo na cara tudo que você tem que dizer e seja feliz por 1 minuto. Mas você tem outra opção: perdoa e seja feliz a vida inteira. Isso é um pensamento popular. Terceiro passo: busca a Deus outra vez. Arrependeu? Perdoou. Busque a Deus outra vez. Arrependeu? Perdoa, agora eu vou ficar em casa, não quero mais conversa com ninguém, não vou mais não participo. Não, busque a Deus outra vez. Busque a Deus outra vez. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao versículo 13. Diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para ti, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. De outra tradução diz, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos que vão dar a você uma esperança e um futuro. E o versículo 12 diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E o versículo 13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração.
Busque ao Senhor de todo o vosso coração. 3 passos para você sair do deserto. O Senhor vem te buscar no deserto. O deserto é apenas o caminho. O deserto não é o destino. Não é isso que o Senhor preparou para que você tenha a sua morada. É apenas o caminho. Queridos, você está cansado? Alguns entre nós estão no vale. Outros estão se achando a última Coca-Cola do momento, né? Nos altos montes da arrogância. Igual ambos. Estão cansados. Estão cansados. Estão exaustos. E não tem mais motivação para o trabalho na causa do Senhor. Mas Deus quer renovar as tuas forças. E no versículo 1 ele diz: consolai, consolai o meu povo. E eu espero que essa mensagem tenha servido de alerta, mas também tenha servido de consolo. Saber que você pode buscar ter a tua confiança no homem, nos líderes, nas nações, e já saber, o resultado disto é cansaço. Mas quando eu busco a minha confiança na palavra do Senhor, eu digo, essa palavra permanece para sempre. Vamos ficar em pé, por favor, e vamos orar. Então ele dá força ao cansado, e aumenta a força ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Baixe a sua fronte e vamos orar, querido. Eu me rendo a Ti, Senhor. Rendo os meus pecados, rendo o meu desânimo. E eu Te peço perdão, Senhor, quando perdi a visão do Teu cuidado para comigo. E confiei na pessoa errada, na coisa errada. Te peço perdão, Senhor, quando acreditei mais na voz do inimigo, quando me dizia que eu ficaria sozinho. Dizia que Deus não me amava, que minha igreja só me consumia, que eu nunca sairia deste deserto. Eu acreditei, eu me isolei. Agora, Senhor, no meio deste deserto, eu Te preparo um caminho, pelo arrependimento, pelo perdão, e abro, ó Deus, o meu coração, abre um espaço para Ti. Tira-me deste deserto, porque a Tua palavra é uma promessa nesta noite para cada um de nós. Os que esperam no Senhor terão as forças renovadas. Eu Te adoro e Te louvo, no precioso nome de Jesus. Amém.